Olá, estou aqui de novo, professor Renato Martins Vieira, querendo manifestar, dessa vez, num assunto que me diz respeito até de forma mais direta. Surgiu, né, na segunda-feira agora um vídeo do Jair Bolsonaro se referindo a alguns professores da Fundação João Pinheiro. Desde a semana passada já existe uma polêmica, porque uma deputada lá do Paraná, Ana Caroline, recém-eleita, que ainda não foi nem empossada, criou um canal para denúncias de alunos sobre professores que doutrinassem dentro de sala de aula, e o posicionamento já de vários órgãos da mídia, até de algumas associações de professores, no sentido de que os professores têm liberdade de cátedra e seu conteúdo não pode ser restrito ou sua opinião não pode ser tolhida. Então vamos tentar por partes separar isso, porque eu acho que aqui cabe uma crítica a uma coisa e a outra coisa. Então, primeiro, eu que dou aula há 20 anos, que eu sou professor, não entendo que não é possível, não é razoável se criar, em qualquer caso, um controle ideológico sobre professores. Se quer um controle sobre o conteúdo de um professor. Do mesmo jeito que nós temos a liberdade de expressão, e a liberdade de expressão é um princípio democrático, essencial à democracia, que abarca todo mundo, ou seja, tudo bem, eu reconheço, existe no Brasil alguns crimes ideológicos, como o racismo, ou seja, há uma limitação legal sobre o que eu posso ou não emitir em termos de opinião. Mas ainda assim, genericamente, praticamente em 100% das situações, eu tenho o direito, enquanto cidadão, de me manifestar da maneira que eu melhor entender. Isso é essencial, inclusive, para a ideia de democracia. Né? Inclusive, é por isso que o Jair Bolsonaro muitas vezes pode falar, enquanto ele era deputado, muitas coisas do que ele fala, que algumas pessoas depois taxavam como fascista ou como extremado, mas está dentro do direito dele legal, dentro do direito dele constitucional de se manifestar. Então, se você vai criar alguma forma de controle ideológico, seja para a sociedade ou, nesse caso específico, para os professores, isso é muito complicado. Primeiro, você teria que ter uma lei para embasar esse controle. Segundo, na hora que você pensa num professor, se você vai restringir o direito dele de dizer, quem é que vai delimitar isso? Quem vai criar regras sobre o que é doutrinação dentro de sala de aula, o que é uma opinião pessoal do professor ministrada dentro de sala de aula e o que é conteúdo de aula em que eventualmente se possa emitir uma opinião de alguma maneira que possa ser interpretada de um jeito ou de outro. É muito difícil de fazer isso e muito desrazoável querer fazer isso. Então, diz a lógica e diz a democracia enquanto um Estado que nós vivemos, que é democrático, que não é possível fazer esse tipo de controle e nem razoável e nem me parece que vai dar um bom resultado se se tentar fazer. Tá? O professor tem o direito de falar o que ele pensa, o professor tem o direito de ensinar a disciplina da maneira que ele acha melhor. É a única forma da gente conseguir ter um estudo e uma crítica, digamos assim, construída cientificamente dentro das universidades, dentro de escolas ou de qualquer nível de educação que exista. Ponto. Por outro lado, um professor, quando está dentro de sala de aula, ele está, eu vou usar a expressão, em cima de um palanque ideológico. Ele está numa posição em que o aluno o vê com admiração. Queira o professor, não queira o professor. Isso faz parte do processo educacional, é uma coisa bastante natural de acontecer. Diga-se passagem, por isso que a grande maioria das pessoas que eu conheço entende que não é ético, por exemplo, um professor ou uma professora ter qualquer forma de relação com os alunos, uma relação amorosa. Por quê? Porque há ali uma posição de influência. Ou seja, o aluno tem uma visão do professor de admiração, uma visão do professor de uma maneira em que o faz se sentir influenciado pelo professor. Então, um professor que queira ter uma relação com um aluno, uma professora que tenha que ter uma relação com um aluno, um professor com um aluno, uma professora com um aluno, para ser politicamente correto, está numa posição, de certa maneira, de superioridade, em que isso pode gerar um conflito, sim, em que o aluno que está aqui respondendo aquele interesse do professor não está respondendo porque gosta do professor no sentido pessoal, amoroso, mas sim por causa da admiração que tem. Desta forma, um professor usar a sua posição como uma forma de influência e doutrinação não é algo difícil de acontecer. Diga-se de passagem, regimes como o soviético, como o chinês, né, dentro da maior parte do período,
da doutrinação chinesa comunista mesmo, o regime cubano, os regimes fascistas como Franco, como os italianos, né? Todos eles usaram durante muito tempo esse tipo de sistema. Ou seja, a lógica de, dentro da escola, você já fazer com que aquele aluno adore o sistema, concorde com o sistema e queira perpetuar aquele sistema político. Então é muito perigoso também, do ponto de vista democrático, um professor que não tenha consciência desse papel e use a sua posição de professor de maneira a doutrinar e convencer os alunos de uma posição política. O ideal, na minha concepção, é que toda vez que um professor precise, seja porque está ministrando uma matéria, seja porque quer emitir uma opinião política, que ele siga minimamente 3 princípios, né? Princípio número 1, que ele esteja aberto a ouvir de volta as opiniões contrárias dos alunos. Princípio número 2, que ele, de forma ideal, passe não só o posicionamento dele, mas também o posicionamento dos outros, para que os alunos tenham acesso não só à ideia dele, mas também a qualquer contraponto que existe. E número 3, talvez o mais difícil deles, que o professor de preferência não se posicionasse, ou seja, mostrasse pontos de vista diferentes políticos, mas deixasse que o aluno tivesse a sua própria opinião. Diga-se de passagem, é um sistema interessante a discussão, e eu vejo aí sim um problema, antes que alguém me pergunte se eu não vejo um problema, porque quando você pensa em escolas particulares, é muito raro você ouvir esse problema de doutrinação. Um professor na escola particular, ele raramente vai interromper uma aula ou vai entrar em um assunto político dentro de sala, porque ele sabe perfeitamente que isso vai provavelmente gerar o quê? Uma reclamação de alunos que não concordam com aquele posicionamento da direção, e uma direção de uma escola privada não vai ficar tolerando isso. Então, quando a gente ouve falar de doutrinação, está sempre associado a escolas públicas, onde o aluno reclamar ou não reclamar, normalmente não gera nenhum efeito final no professor. Então, é algo que requer uma certa consciência do professor para poder fazer, porque nós ficamos aqui dentro de um dilema, de 2 lados, né? Vamos aceitar que um professor possa, se quiser, doutrinar, que é um mal, ou vamos aceitar, por outro lado, que nós tenhamos que ter alguma forma de controle ideológico sobre o conteúdo do professor. Eu acho as 2 situações problemáticas, tá? Não concordo que um professor possa doutrinar seus alunos, não faço isso, jamais fiz isso nas minhas aulas, e não concordo que um Estado possa se apoderar de um direito de controle ideológico de conteúdo sobre aquilo que acontece na sala de aula de um professor, sob pena de que isso possa ser usado para o mal, para limitar um discurso e, eventualmente, nós entrarmos num modelo, seja ele soviético, seja ele comunista daqueles da década de 60, 70, né? Ou seja um modelo fascista também na mesma época, em que você tenta impor um único raciocínio aos seus alunos. A educação, um princípio básico da educação é que um professor não pode tratar os alunos dele como esponja. Ou seja, você não pode ensinar querendo que o aluno apenas reproduza aquilo que você diz. A gente tem que ensinar o aluno a pensar. A gente tem que ensinar o aluno a ter a opinião dele. E a partir disso, aceitar de volta a opinião do aluno. N vezes na minha vida, seja enquanto eu era estudante, seja quando eu era professor, eu me passei por situações em que um aluno pensa uma coisa, o professor outra, e no final das contas, quando a gente vai parar para medir, quem estava correto era o aluno. Já passei por essa situação quando eu era aluno e eu estava certo e professores estavam errados, e o tempo mostrou que eu estava certo e os professores errados, como também já passei pela mesma situação como eu era professor, em que eu estava errado e um aluno estava correto. Não há nenhum demérito ao professor em concordar nisso, muito pelo contrário. O grande professor é exatamente aquela pessoa que é capaz de perceber que o processo educacional é de mão dupla. Você ensina ao mesmo tempo em que você aprende. Nós precisamos muito no Brasil hoje de uma educação de qualidade. Uma educação de qualidade não é uma educação influenciável em que o professor tem o direito de influenciar o aluno doutrinando, tá? Mas também não é uma educação de qualidade, não é aquela em que o Estado vai virar e vai criar uma regra na qual o professor não possa, dentro de sala de aula, num contexto que ele entenda devido, se manifestar, por exemplo, dentro de um ambiente político.
A gente ainda vive numa democracia, espero que a gente continue vivendo numa democracia, não importa enquanto o nosso governo era do PT e as pessoas tinham um certo medo de um eventual bolivarismo populista no Brasil, isso não aconteceu. O momento agora que nós estamos com Jair Bolsonaro, da mesma maneira eu espero que a gente não tenha em nenhum momento o risco de que o Brasil se torne alguma forma de ditadura fascista. O Brasil é uma democracia, permanecerá uma democracia, e por isso eu acho que aqui nós estamos diante de um dilema que não tem muita solução. Não aceito a doutrinação dentro de sala de aula, mas acho que isso é uma responsabilidade de cada instituição e de cada professor de perceber se isso está acontecendo ou não e de se limitar ali dentro, seja com institucionalmente, internamente, alguém falando com um professor que não possa, ou afastamento de um professor que faça isso, mas dentro de todo um sistema criterioso de um professor que não está dando aula, né, para poder fazer doutrinação e não retirando o direito do professor de se manifestar a respeito daquilo que ele pensa, mesmo politicamente, num contexto correto dentro de sala. Ao mesmo tempo, esse controle jamais pode ser estatal, não é o Estado que tem que fazer esse controle. Se alguém tem que fazer esse controle eventualmente, fatalmente isso tem que ser feito intramuros, dentro da instituição, de uma maneira acadêmica, não de uma maneira estatal de controle de conteúdos. Como eu falei, novamente, o Brasil é uma democracia, precisamos do discurso para a democracia, precisamos do debate para a democracia, precisamos de ideias. As pessoas têm o direito de se manifestar e isso não pode ser tolhido em nenhum momento e em nenhuma medida.